Olá, eu sou Sandra Amando, falo diretamente da Cota 200, hoje com cubicultura dentro do programa Voz do Morro, do Projeto Concom. E nesta semana estaremos falando de um assunto especial, comunicação em tempos de quarentena. Mas antes, tem uns recados importantes para vocês. Já fez sua inscrição do Festival Cultural Fique em Casa? Não? Então corre lá, faz sua inscrição na página do Projeto Concom, tem todas as informações. Será do dia 5 ao 26 de abril. Faça sua inscrição, não perca, mostre seu talento. Você está cuidando da sua comunicação em tempos de pandemia? O assunto é muito sério para todos. Sabemos de fato nos comunicar? A comunicação ocupa um papel central na nossa vida. Se não houver comunicação, não há trocas. O ser humano precisa trocar, ele precisa trocar experiências, precisa trocar ideias, precisa trocar sentimentos. Nós não somos autossuficientes. E inclusive essa própria experiência que está acontecendo agora do Covid-19 está comprovando isso, que mesmo que as pessoas estejam isoladas nas suas casas, a necessidade de compartilhar informações, compartilhar sentimentos, compartilhar as suas angústias, a necessidade de postar imagens, postar textos nas redes sociais, elas ratificam isso, a necessidade que nós temos do intercâmbio entre nós seres humanos. E quando nós pensamos numa organização, é fundamental que haja esse compartilhamento entre os líderes e os colaboradores, e entre os próprios colaboradores da própria organização, além da relação, obviamente, entre os colaboradores e os seus clientes. Se eu tivesse que resumir como eu enxergo a comunicação como um profissional hoje na área de treinamento corporativo, porque eu tenho uma empresa já há mais de 20 anos, é que a comunicação ela não é um acessório, a comunicação ela ocupa uma posição central em qualquer processo de produção, em qualquer processo de relacionamento. Sem comunicação, as organizações não sobrevivem, nem as pessoas sobrevivem nos seus relacionamentos interpessoais. Em geral, possuímos inteligência comunicacional? Inteligência comunicacional é um conceito desenvolvido a partir da inteligência emocional. Na minha leitura, o que é a inteligência da comunicação? A capacidade de se dizer aquilo que se queria dizer de fato. 2, a capacidade de compreender aquilo que o outro queria dizer. E 3, a certeza de que houve alinhamento e compreensão entre ambas as partes. Porque em comunicação nós temos dois personagens centrais. O emissor, aquele que está enviando a mensagem, e o receptor, aquele que está ouvindo. Então, quando há esse equilíbrio, esse alinhamento entre essa figura que está enviando e a figura que está recebendo, nós temos a tal da inteligência comunicacional. Como que o processo de comunicação em tempos de quarentena, por causa do coronavírus, ele afeta a nossa realidade? A maioria das pessoas não tem noção do que expressa. Os processos são muito intuitivos, são muito espontâneos. As pessoas não têm consciência do processo comunicacional. Então, como foi dito na questão da inteligência comunicacional, aquele que se comunica, aquele que quer transmitir uma mensagem ao outro, ele precisa ter mais consciência daquilo que ele está fazendo. O que é essa consciência? Então, muito bem, primeiro, com quem que eu estou falando? Com quem que eu estou interagindo? Essa pessoa vai compreender a minha mensagem? Aquilo que eu estou falando será compreendida por ela? Como é que está a minha comunicação não verbal? Os meus gestos, as minhas posturas, eu estou sendo claro com o meu corpo? O que ele está transmitindo? A maioria das pessoas não percebe isso. Tem outro fator também que é o tom de voz. A gente subestima o tom de voz. O tom de voz é um fator extremamente significativo quando estou enviando mensagens.
Então todo esse processo que nós estamos fazendo aqui de discussão de comunicação envolve isso, tem um pouco mais de consciência. Assim como a consciência corporal, quando você se alimenta, quando você faz atividade física, quando você pratica um yoga, uma dança, você tem que ter a consciência do corpo, do movimento, da anatomia, de se conhecer mais. Comunicação, assim como a inteligência emocional, ela envolve aspectos também do autoconhecimento. Envolve o autoconhecimento e conhecer o outro, conhecer o seu interlocutor, de como ele age, de como ele pensa. E se aquilo que você está comunicando, aquilo que você está compartilhando, vai ser assimilado, vai ser lido, interpretado. Toda essa complexidade envolve a comunicação. Como devemos lidar com a comunicação interpessoal em tempos de paranoia coletiva? Ficou muito claro a necessidade de nos comunicarmos, mesmo fisicamente isolados, o quanto as trocas nas redes sociais, no Zap, as gravações de vídeo, a necessidade de informações para que nós possamos ter segurança, para que nós possamos ter saúde, a necessidade de informação para que a gente possa tomar as precauções, as necessidades de informação da mídia, das fontes científicas, saber discernir o que é fake news, o que são teorias conspiratórias, se aquela fonte é confiável ou não é. O coronavírus, com seu isolamento físico, nos obrigou a compreender um pouco mais os processos de comunicação. E essa epidemia reforçou muito o quanto é importante, além da comunicação via as redes sociais, os meios digitais, o quanto é importante o contato pessoal, o contato físico, olho no olho, como as pessoas estão sentindo falta de se encontrar com os amigos, de se encontrar num bar, numa conversa, o toque, o abraço, porque a comunicação face a face, apesar de todas as tecnologias, ainda é a comunicação mais rica que existe, a mais profunda, a mais complexa, porque ela envolve trocas de sentimentos profundos entre as pessoas, trocas de percepções, um envolvimento muito mais complexo do que muitas vezes a superficialidade das trocas nas redes sociais. A falta de comunicação é um problema social, saúde pública e por quê? Comunicação é um problema de saúde pública, porque comunicação ela me dá, de acordo com a informação que eu recebo, a segurança para eu gerenciar minha vida, para eu tomar as minhas decisões. É por isso que eu insisto muito, inclusive no meu livro, nos meus cursos, nas minhas práticas, que o líder, seja um líder de uma organização, de uma empresa, de uma comunidade, o líder dentro de um conceito mais familiar, ou um líder de uma nação, um governador, um prefeito, ele tem que ser um excelente comunicador, ele tem que transmitir firmeza, segurança, ele tem que descrever os fatos para que a opinião pública possa se preparar. É o que a gente está vendo agora. É importante que haja uma liderança nacional, em primeiro lugar nacional, para que possa coordenar todas as políticas públicas que serão tomadas pela nação como um todo, para que o cidadão possa se sentir seguro. Porque o líder é o que vai conduzir essas políticas, então ele tem que ser claro, ele tem que ser firme, ele tem que ser o mais transparente possível, porque isso vai refletir inclusive no estado emocional do cidadão, na segurança dele para gerenciar a vida dele. E isso vai se repetir nos estratos governamentais, dos governadores, dos prefeitos, dos líderes locais, líderes comunitários. Então a questão da comunicação, dessa transparência, dessa clareza, do líder ser claro nos seus textos, nos seus comunicados oficiais, nas transmissões ao vivo, na postura do líder, inclusive o seu gestual, que tem que transmitir serenidade, a fala mais pausada, mas ao mesmo tempo firme, é fundamental, porque o cidadão comum ele percebe isso quando ele acompanha aquele líder, o líder da nação, o ministro da saúde, o governador, o prefeito. Então, comunicação, sim, é um fator importante, é um elemento
equilibrador, central na condução de uma política de saúde pública. Como podemos criar um plano de marketing pessoal para quem está à nossa volta e ele ser referência e ajudar muitas pessoas nesse momento difícil? Consciência, conhecimento, dela entender os processos comunicacionais, de saber o que é uma fonte de informação. A pergunta é a seguinte: de onde o senhor tirou essa informação? Essa informação é científica? Ela é baseada em evidências? Porque há muito rumor, há muita teoria conspiratória. Hoje o povo está muito desconfiado por conta das múltiplas fontes de informação que existem. Então a melhor política hoje para o cidadão comum é entender isso. Como é que funciona? Da onde que está vindo essa informação? Quem falou? Eu quero saber as evidências. É baseado em evidências científicas? Porque um maluco chega por aí e diz que o céu não é azul e coloca nas redes sociais que a Terra é plana e que o homem nunca esteve na Lua, e as pessoas começam a espalhar. Como a gente observou aqui, que o vírus foi criado em laboratório na China. Quem inventou isso? Quem falou? Quais são as evidências? Prove que o vírus foi fabricado no laboratório da China. Você poderia me mostrar uma fotografia provando que a Terra efetivamente é plana e que o homem nunca esteve na Lua? Que todas as imagens que foram enviadas no ano de 1969, quando Apolo pousou no solo lunar, foram uma farsa? Você tem como reunir essas evidências? Então, o cidadão ele precisa ser capacitado no campo da comunicação para entender como é que funcionam os veículos, como é que funciona a mídia, como as informações são coletadas, a diferença da tal fake e fato. Esse processo é complexo, porque ninguém tem o monopólio da verdade. A mídia também, de acordo com as suas conveniências, seus patrocinadores, seus grupos de interesse, também interessa para ela também omitir algumas informações. Ninguém detém o monopólio da verdade. Sempre vai ter um viés, sempre vai ter uma orientação ideológica de um grupo de mídia específico, seja ele empresarial, seja sindical, de um grupo popular. Sempre vai ter uma leitura, uma interpretação e uma veiculação baseada nos interesses daquele grupo. O que nós vamos divulgar e o que nós não vamos divulgar. Isso sempre vai ser o interesse de um grupo, de um indivíduo, de interesses humanos. Portanto, jamais vai ser perfeito. Mas o que nós podemos prover às pessoas é de senso crítico, de compreender esses processos, como é que eles funcionam. Pode deixar um recado final para todos que acompanharam a sua entrevista, Marcos? Estejam atentos, não sejam pessoas adestradas. Não é porque uma pessoa falou A que você obrigatoriamente tem que acreditar que aquilo é A. Procure investigar também, cheque outras fontes. Às vezes uma rápida pesquisa no Google desmistifica uma ideia, né? Porque alguém falou, alguém disse. Vai investigar um pouco. Leia várias fontes da informação. E entenda que a comunicação está presente no nosso dia a dia. Desde a comunicação da mídia, como a comunicação na relação interpessoal. Na expressão facial de uma pessoa, na postura corporal dela, no texto dela, na linguagem, nas palavras que ela utiliza, que nós chamamos de discurso, no tom de voz de uma pessoa. Existem tons autoritários, existem tons mais suaves, existem tons mais diplomáticos, na energia que a pessoa está imprimindo naquela comunicação. E ela se revela ali. Então é importante dois aspectos: análise crítica, racional e a sensibilidade e percepção de como as pessoas estão se comunicando. Então qual é o desafio hoje? Onde é que está a verdade? As pessoas estão confusas, porque é muita fonte de informação. Então nós temos que ser muito mais rigorosos do que antes, porque eu preciso saber que fonte é essa. Eu tenho que ser um pouco questionador, eu tenho que ser cético, eu tenho que ser crítico, eu tenho que ter bom senso. Porque as pessoas estão alucinadas, elas recebem uma notícia pelo Zap ou pelas redes sociais e já começam a espalhar. Então eu preciso saber de onde que vem essa fonte é séria, houve pesquisa, é baseado numa investigação mesmo científica. Então o grande desafio hoje do mundo contemporâneo é esse discernimento, porque essa histeria vem dessa falta de critério, de apurar se aquela informação faz sentido ou não. Porque são muitas fontes, são muitos youtubers, são muitas pessoas propagando memes. Então
vão circulando informações confusas para a população. Então é preciso um pouquinho assim de ponderação, não de alucinação. As pessoas ficam alucinadas, aceleram e propagam sem questionar. Então é importante o espírito crítico nesse momento. Obrigada, Marcos, por sua participação aqui no Cubicultura. O tema é muito importante e deve ser sempre lembrado. Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixe de se comunicar. Beijos, abraço.